A gente vai agora passar por um tema que o Musa que vai ajudar a gente a traduzir aqui, que é o ranking dos juros, né, Musa? A gente tem uma arte, inclusive, que eu vou pedir que você explique para a gente, porque o Copom, né, ele está para reduzir os juros, é isso? Reduziu ontem. Já reduziu para 14%? Explica para a gente. Reduziu de 14,25 para 14, isso significa que é a taxa básica de juros da economia, a taxa referência de juros, a taxa de curto prazo. Ou seja, se você empresta dinheiro para o governo, quanto ele vai te pagar por ano? 14% ao ano. Normalmente, em condições normais, quanto menor a taxa de juros, mais barato fica o crédito. Você vai ao banco, pega um crédito e ele está mais barato porque as taxas de juros estão mais baixas. E aí, consequentemente, você estimula o consumo. Consequentemente, mais pessoas consumindo, inflação sobe, ativa a economia. Quando você sobe a taxa de juros, o efeito é exatamente o contrário. O crédito encarece, tomar empréstimo fica mais caro, consequentemente, as pessoas consomem menos, ao consumir menos, o preço cai. Isso é uma definição básica, simplista, mas esse é o principal mecanismo que o Banco Central tem para controlar a inflação. Como o governo vem gastando muito além das suas capacidades... Tem uma arte, né? Tem uma arte que é o ranking dos países, é isso? Isso. Vamos colocar já, porque esse Vamos já... lá. Como o Brasil, como o governo gasta muito além das suas capacidades, injeta muito dinheiro na economia, as pessoas gastam mais, a inflação sobe. Então, o governo pisa no acelerador e o Banco Central precisa puxar o freio de mão para conter a inflação. Quem ganha? O acelerador ou o freio de mão? Esse é o grande ponto. Só que a atividade econômica começa a desacelerar quando a taxa de juros está muito alta. Só que se você baixa a taxa de juros sem você ter as contas em dia, as contas em ordem, a inflação vem com tudo. Então, o que a gente está vendo na tela... Por que está 14 e do Brasil está 9,30? É exatamente isso. Vamos lá. Uma coisa é a taxa de juros nominal. Hoje é 14 no Brasil. Aqui, esse quadro que vocês estão vendo, é a taxa de juros real. O que é real? O 14, que é a taxa de juros nominal, descontada a inflação. Então, quando você pega a taxa nominal menos a inflação, você tem essa taxa de juros. É a maior taxa de juros real do planeta Terra, disputa com a Rússia dedo a dedo, uma economia que está em guerra há 4 anos. No Brasil, não dá para dizer, a gente também está em guerra basicamente há 4 anos. E a Argentina? A Argentina foi um ponto importante. A Argentina, quando o Milei assumiu, a taxa de juros ao ano era 133%. E mesmo assim, ninguém emprestava dinheiro para a Argentina. Hoje a taxa é 29%. Veja só. No começo do Lula 3, a taxa de juros no Brasil era algo como 12,5%, 12,75%. Da Argentina era 133%. Olha a diferença entre elas. Agora na Argentina está 29% e mais pessoas colocam dinheiro lá, mesmo com a taxa 29%. Antes a 133% não colocava e do Brasil está em 14%. Então, ou seja, a diferença entre os dois países diminuiu muito, favorável à Argentina, que está descendo a taxa de juros de maneira mais intensa. Quando você pega a taxa de juros real na Argentina, é negativa. Ou seja, quando você desconta a inflação, frente à taxa de juros atual, você ainda tem uma taxa de juros real negativa. Tem um post seu, é isso? Tem um post? Tem. Eu fiz hoje um post a respeito disso. Não sei se eles deixaram aí na tela, que tem a ver... Pode. Que aí não tem a ver única e exclusivamente com a taxa de juros, mas sim com um relatório que saiu hoje do comitê, mostrando que o Brasil deverá, de fato, ter o maior imposto do planeta Terra. Nós teremos agora, a partir do ano que vem, a nova reforma tributária entrando em vigor. Espero que, se algum presidenciável da direita falou que se entrava a revogar essa reforma. A verdade é que a estimativa é de 28%. As expectativas eram que fosse de 26,5%. Ou seja, nós teremos, de fato, a maior alíquota do mundo. Por quê? Deveríamos realmente fazer uma reforma tributária, só que começaram a aparecer os privilégios brasileiros. Eu quero um imposto menor para mim, um imposto menor para o outro. Como o governo gasta muito, ele precisa arrecadar mais. Se ele tirou o imposto de um setor
ele precisa que o outro pague mais. Então, com essa colcha de retalhos, nós teremos agora o maior imposto do planeta Terra, ao que tudo indica. E vamos fazer um comparativo rápido, Marcília. Explica uma coisa. O que é IBS? CBS, para mim, era aquele negócio de disco. A gente... Até aquela companhia americana de TV. Grande parte dos países tem o IVA, Imposto de Valor Agregado, para evitar que você pague imposto cascata ao longo do processo, como é no Brasil. Então, a gente vai ter essa adaptação até chegarmos ao IVA, que são dois impostos que serão criados, o IBS e o CBS, e depois eles unificam tudo em torno do IVA. E aí, sim, nós teremos essa maior alíquota de 28%. Só que para comparar, veja, o IVA de outros países, Estados Unidos entre 0 e 10, Paraguai e Japão 10, a média mundial 15, a média dos países da OCDE 19, a média dos países da União Europeia 21 e o Brasil 28. Aquele manicômio tributário, ele só vai piorar. E tem um ponto, se me permite mais 30 segundos, a partir do ano que vem entra também o chamado split payment. Você ouviu sobre isso? Me explica uma coisa, o que é bens e serviços, para quem nos ouve, o que quer dizer? Um produto, bens é um produto, você comprou um mouse, um computador, e um serviço é uma compra de um serviço, um Uber, é um serviço que você compra para, sei lá, de computação, de tecnologia na tua casa, então tudo que rodeia... E quem paga? Quem paga esses? Nós, quem usuário. Exato. A culpa é do usuário, então. Provavelmente. Os traficantes são vítimas do usuário, já até me perdi no meio disso tudo. Usuário quem contrata. Sim, claro. E tem uma mudança importante que é o chamado split payment. O que é o split payment? Hoje você paga o imposto daqui 30 dias da prestação de serviço, não é isso? Ou da venda de um bem. Agora o split payment vai pagar na hora, já vai cair no bolso da empresa, já descontado o imposto. Só que tem um problema. Grande parte das empresas no Brasil usam esse caixa durante 30, 40 dias para se financiar. Porque imagina, boa parte das empresas vendem hoje e recebe dali 30, 60, 90 dias e vai pagar o imposto no ato. E isso força com que as empresas tenham que recorrer aos bancos para tomar mais crédito em empresas que já estão extremamente endividadas. Split payment. O split de dividir. Então, quando você compra alguma coisa, o imposto... Hoje, entra tudo para você enquanto você é o dono da empresa. Você vende alguma coisa, você recebe lá 10. E você, daqui 30 dias, você paga um imposto de 2, por exemplo. Agora já vai cair 8 na tua conta. E quando que isso vai passar a valer na vida das pessoas? Qual é o impacto disso? A partir de janeiro de 27. Janeiro de 27. Para as empresas é justamente isso. Você mata o fluxo de caixa que grande parte das empresas hoje utiliza e provavelmente precisará recorrer ali aos bancos para conseguir fechar essas contas e pagar fornecedor e etc. Isso vai chegar no bolso de quem consome também o serviço? Claro, você está comprando uma água, por exemplo, você está comprando qualquer coisa que a gente compre de bens ou serviços, a alíquota será de 28%. Ou seja, para onde vai isso? Para o preço final. Mas em janeiro já vai chegar no bolso de quem consome ou vai demorar um pouco mais? Você tem um processo de adaptação. E esse processo de adaptação ele começa em janeiro 27, salvo engano, vai até 2032 para implementar. Mas a partir de janeiro você já tem tanto o split payment como as alíquotas funcionando. Bom, então, em geral, a gente está ferrado ou a gente vai ter um benefício? Isso é bom ou ruim? É ruim, é péssimo. É mais imposto. E aí? Então a reforma foi péssima. Claro, porque ela favoreceu amigos do rei novamente, como funciona no Brasil desde a época do descobrimento. Se você é próximo ao rei e tem seu lobby ali que funciona, você que é produtor de caneca e eu também, a tua caneca passa a ter imposto mais baixo que a minha. E como é que a gente se livra desse troço? Votando bem. Bom, a curto prazo não tem nada a ser feito. Não há uma possibilidade, por exemplo, de a depender das agora eleições. Não tem o que fazer. Quer dizer, ninguém pode... Quem eventualmente a oposição ganha, não tem como dar uma canetada. Não, ela pode rever. Tem muita gente falando, todos os presidenciáveis da direita ou da centro-direita, chame como quiser, falaram que vão revogar essa reforma tributária. Eu não sei exatamente como é que seria o rito lá dentro, se teria que passar novamente por uma votação no legislativo, etc., mas todos eles já sinalizaram que essa reforma ela é praticamente insustentável. Então, pelo menos é uma sinalização, né? Esses 28% acima do teto da reforma. Não, 28% alíquota. A alíquota brasileira de imposto, do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, passa a ser de 28%.
Então, hoje, por exemplo, você tem uma empresa no Simples, ela é de 6%. Se você tiver nesse cômputo geral, passa a ser de 28%. Porque ali a gente está vendo na tarja, né? Que o percentual é superior ao teto de 26%. O teto é 26%. E a alíquota vai para além disso. Inicialmente, o teto era previsto em 26,5%. Como virou uma colcha de retalhos, onde precisou dar favores, favorecer uns amigos e outros, para você fechar a conta de um governo que precisa arrecadar cada vez mais, superou o teto previsto. O teto previsto era de 26,5% e já está na estimativa em 28%.